Oi, eu vou explicar hoje como calcular alguns impostos e taxas que caem sobre a renda fixa. Bem, a primeira coisa que eu queria falar é que se você não manja de conta ou não quer fazer, não precisa se preocupar, a corretora vai fazer tudo para você. A hora que você for sacar o dinheiro, ela calcula, já recolhe e só te dá a parte do valor líquido mesmo. Então, isso aqui eu vou explicar só para quem quer ter mais controle sobre o que está sendo cobrado e se quiser conferir se a corretora está fazendo certo ou não. Beleza? Bem, a primeira simulação que eu quero fazer aqui sobre o imposto de renda, que é o maior imposto que vai cobrar. Ele tem a tabelinha, eu já mostrei algumas vezes aqui, mas eu posso colocar aqui de novo. Ela parte de 22,5% com menos de 6 meses e vai até 15% se for um investimento de mais de 2 anos. Eu fiz umas simulações aqui com investimento de R$10 mil, que é para ter uns valores um pouco maiores para visualizar melhor, mas qualquer valor que você colocar lá tem essa cobrança igual e proporcional, claro. A primeira coisa que eu quero falar é que esse valor não é cobrado sobre o montante total. Por exemplo, eu coloquei lá 10 mil, ele não vai cobrar 22% de 10 mil, ele vai cobrar sobre só o rendimento. Então, a primeira coluna aqui é o rendimento bruto em tempos de 6 meses, 1 ano, 2 anos e 4 anos. Então, primeiro que, como calcula errado, se você deixar 6 meses, ele vai ter R$10.655. Você não calcula o 22,5%, que daria R$2.397. Você primeiro vê o rendimento, então foram só R$655,96, quer dizer, não só, né? Rendeu esse dinheiro. E o imposto de renda é 22,5% sobre esses R$655,96, que vai dar R$147 mais ou menos. E daí, isso daí retira do que rendeu e você vai terminar no final com R$10.508,37. Que não é ruim, né? Você deixou lá o seu dinheiro parado, rendeu um pouquinho, comprou imposto e mesmo assim você ainda tem bem mais que R$10 mil, R$500 aí a cada 6 meses, certo? Tem algumas outras simulações que eu fiz aqui de 1 ano, 2 anos e 4 anos, mas o que eu queria mostrar é uma outra coisa, que eu vou colocar outra tabela aqui, ou vou colocar aqui embaixo que vai ficar mais comprida. E eu simulei assim, eu investi 6 meses, rendeu R$10.508. Se eu pegar esses R$10.508 no mesmo dia e reinvestir por mais 6 meses, ele vai ficar 1 ano no total, certo? Porém, os juros vão correr sobre esses R$10.508 e não aqueles R$10.655 antes do imposto de renda. Então, ele vai render agora mais R$699, vai cobrar imposto de R$157 e no final o líquido vai ficar R$11.050. Qual que é a diferença? Se vocês olharem aqui na linha de baixo, um rendimento de 1 ano de R$10 mil durante 1 ano vai terminar lá no final com um rendimento líquido de R$11.100. Então está dando uma diferença aí de uns R$50 entre um jeito e outro. Nos dois você colocou R$10 mil e tira depois de 1 ano. A diferença é que se você tira no meio do caminho, o imposto de renda cobrado vai comer seus rendimentos e vai atrapalhar os juros compostos. Daí tem as simulações aqui que eu fiz colocando 2 vezes de 1 ano, daí dá para comparar aqui. 2 vezes de 1 ano dá 11.690 e 1 vez de 2 anos dá 12.424. Então também dá uma diferença aí de quase R$1.000 já. E de 2 anos para 4 anos também está dando mais de R$2.000, R$2.500 de diferença. Então sempre pensar, é muito mais cômodo você pegar um título de curto prazo
porque vai que tem algum imprevisto e tal, mas se você pegar um título de longo prazo, primeiro que muitas vezes você consegue um rendimento melhor no título de longo prazo. Segundo, que você vai acabar pagando mais de imposto de renda e o seu rendimento vai cair. Eu fiz uma simulaçãozinha aqui de imposto de renda para mostrar como a taxa varia. Então, se você deixar 180 dias, você vai pagar 22,5%. Agora, se você deixar 181 dias, um dia apenas de diferença, ele vai comer 20% apenas, né? Mas fiz a simulaçãozinha aqui, 180 dias um investimento de 10 mil vai render R$10.655, sendo que o de 181 dias vai render R$10.659, são R$4 de diferença. Só que olha, se você correr para a parte de imposto de renda, de 180 dias vai cobrar R$147 e de 181 dias vai cobrar R$131. Daí já são R$16 de diferença, porque são os R$4 a mais de investimento e são R$12 de diferença no imposto de renda. Então, se calcular lá, ver na hora de comprar um título, se for um pouquinho mais longo, já vai fazer muita diferença no imposto de renda e você vai conseguir também, quase no mesmo dia, então de esperar mais um dia, dois, não vai fazer tanta diferença na sua vida, eu imagino. Bem, o segundo tipo de imposto é o IOF. Ele começa no primeiro dia, ele cobra 96% de IOF, ele vai caindo 3% por dia. Eu resumi aqui a tabela, eu cortei alguns dias, mas daí vai para 93, depois 90, e vai indo assim, até no 29º dia está com 3%, que é o mínimo, e depois a partir de um mês já não tem mais IOF nenhum. O problema aqui é que nos primeiros 7 dias, cobrando IOF mais imposto de renda de 22,5%, você não vai render nada. Mas também não é pior que a poupança, que a poupança só vai te dar rendimento no final de um mês. Então, menos de 7 dias, provavelmente não vai render nada, vai tudo comer com imposto. A partir de 7 dias, o IOF ainda vai comer a maior parte, então, sendo de R$100, você vai tirar 5 ou R$10 de rendimento. Então, o ideal é pelo menos deixar esses 30 dias, que daí você consegue ter um rendimento bem melhor, porque o IOF é um imposto bem caro, mas ele acaba rápido, então 30 dias é o ideal, mas se você precisar tirar antes também não tem problema, dá para tirar tranquilo, paga o imposto lá e você pelo menos, no mínimo, você retira o que você investiu. Bem, além disso, temos as taxas da corretora. A maioria, se você entrar lá no site da B3, elas não cobram nada de taxa. Tem algumas que cobram 0,1%, 0,2%, então tem que considerar esse percentual aí. Mas dá para escolher tranquilamente. As mais famosas, inclusive, elas não estão cobrando nada, tanto do Tesouro Direto quanto do CDBs ou algum tipo de renda fixa, por aí. E a última taxa que tem é a taxa da B3, ela só cobra sobre o Tesouro Direto e ela está com isenção até R$10.000, então se você calcular R$10.000 você não paga nada de taxa. Agora passou desse valor, passou para R$11.000, ele vai cobrar uma taxa sobre os R$1.000, não é sobre o rendimento dessa vez, ele vai cobrar uma taxa sobre esses R$1.000, então você vai ter que fazer 11.000 menos 10.000, daí em cima desses 1.000 você calcula o imposto. Eu fiz uma simulação aqui, ó. Se você investir R$20.000 por ano, eles vão cobrar R$20 de taxa. É bem irrisório, é bem tranquilo pagar, porque eu fiz aqui a comparação só de imposto de renda, você vai pagar R$618, que é muito mais. O problema dessa taxinha é que ela enche o saco. A cada 6 meses ela vai cobrar essa taxinha. Então, passou 6 meses ela vai cobrar, vai dar um pouquinho menos de R$10. E você tem que lembrar a cada 6 meses de colocar lá, colocar R$10 aqui na sua conta da corretora, porque ele vai ir lá e comer do seu saldo. Então, se você tiver mais que R$10.000, lembra de deixar sempre um saldinho ali na corretora. Só enche o saco, é um valor bem pequeno, mas
tem que lembrar disso. Bem, é isso aí, essas foram as taxas principais que tem que pagar na renda fixa. Algumas, como a taxa da B3 é só para tesouro direto, outras valem para todos os investimentos. E se você entendeu, se curtiu, querem mais dicas desse tipo que não precisa realmente calcular, mas é bom saber, deixa aquele like. Se você quiser conhecer mais tipos de investimento, a gente vai continuar mostrando aqui no canal. Então segue, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu!